Oi, turma, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de filosofia. E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e silencioso, fones de ouvido, material próximo a você e vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre iluminismo e suas ideias. Então, o conceito de iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e economia, defendidas pela burguesia. Então, foi um movimento burguês que surgiu nesses séculos e deu origem a essas ideias, de liberdade, de rompimento de padrões, etc. Então, quem foram esses iluministas, Foram filósofos, economistas que se difundiam, através dessas ideias, julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo isso chamados de iluministas, Então, esses caras, eles viajavam o mundo, eles tinham grupos, que eles se reuniam para poder trocar essas ideias, para poder trocar o conhecimento, e depois eles vendiam essas ideias, ensinavam para outras pessoas, para políticos, pessoas influentes da época, filhos de pessoas da nobreza, E esse conhecimento era difundido dessa forma, Ele era propagado dessa maneira. Aqui a gente vê que tem um exemplo aqui que o cara está em tipo de um lugar, público, e ele está fazendo um discurso aqui, Porque a maioria deles fazia isso. Eles chegavam num lugar onde tinha um grande movimento de pessoas e eles mostravam lá um pouco do seu conhecimento, para poder vender essas ideias, certo? Então diz assim, o principal precursor, René Descartes, foi um matemático francês considerado pai do racionalismo. Em sua obra, O Discurso do Método, ele recomenda que para se chegar à verdade, se duvide de tudo, Então, assim, o cara já vinha para poder quebrar aquela coisa de regra social, Tanto das regras que eram aplicadas pelos governos, pelas formas de controle, como também pela igreja, religião, essas coisas, certo? Para se chegar à verdade tem que se duvidar de tudo, é isso que ele falava, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. Então, para ele, mesmo que está aparentemente verdadeiro ali, você deve duvidar, certo? A partir da dúvida racional pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. Era isso que ele falava. As principais características do iluminismo são essas: a valorização da razão, considerada o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto na natureza quanto na sociedade política ou econômica, crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, nas sociedades e na natureza. Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse de bens materiais, Criticava o absolutismo, o mercantilismo e os privilégios da nobreza e do clero. Defendia a liberdade, a política, a economia, da igualdade de todos perante a lei. Criticava a igreja, embora não se excluísse a crença em Deus, Ele acreditava em Deus, mas ele não gostava da igreja, assim como o Nietzsche lá, Então, quando ele fala assim, valorização da razão, considerado o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto na natureza quanto na sociedade, ele está falando de uma coisa que ele criou, chamado método cartesiano, certo? Então, esse método cartesiano ele é utilizado até hoje, muito utilizado na matemática ainda e também utilizado nas investigações criminais, São métodos que ele dividiu em 4 partes que servem para a investigação das coisas, para que se chegue a uma verdade absoluta que ela seja inquestionável, O método cartesiano é usado bastante hoje ainda pela sociedade moderna. O iluminismo e a ciência. Nos séculos 17 e 18, enquanto as ideias iluministas se espalhavam pela Europa,
uma febre de novas descobertas e inventos tomou conta do continente. A astronomia foi um dos campos que deu a margem às mais revelações, a grandes revelações, seguindo a trilha aberta por estudiosos da Renascença como Copérnico, Kepler e Galileu e o Isaac Newton, elaborou um novo modelo para explicar o universo, auxiliado pelo desenvolvimento da matemática que teve em Blaise e Pascal. Um de seus maiores representantes, ele ultrapassou a simples descrição do céu, chegando a justificar a posição e a órbita de muitos corpos siderais. Então foi nesse tempo aí que eles começaram a fazer as definições sobre o céu, sobre o cosmos, sobre o sistema solar. Tudo eles elaboraram estudos científicos para poder chegar nessas definições. Então o iluminismo foi essa época em que esses cientistas foram perseguidos por outros tipos de instituições que tinham ideias diferentes do cosmos, de Deus, da criação e etc. Então eles chegaram com essas ideias deles, e foram perseguidos, alguns massacrados. Muitas das suas obras foram banidas, foram destruídas, e foi tudo isso que aconteceu, essa revolução do pensamento, da ciência. E aí a gente tem um exemplo de um dos primeiros experimentos que eles estavam fazendo. Eles queriam passar uma corrente elétrica de uma criança para outra, Então a gente vê que tem uma criança pendurada aí e o cientista está friccionando ali no pé dela para passar a corrente elétrica e ela transmitir essa corrente elétrica, através dessa fricção para outra criança que está na outra extremidade. Então isso aí era um exemplo, de inventos lá que a ciência iluminista ela fazia, dos experimentos para poder chegar às conclusões delas. As primeiras experiências como a então recém-descoberta da eletricidade demonstram que o corpo humano é um bom condutor elétrico. O menino suspenso por cordas isolantes recebe estímulos elétricos nos pés, os quais são transmitidos a outra criança à esquerda, a quem estão dando a mão. A biologia, progrediu também no estudo do homem com a identificação dos vasos capilares, do trajeto de circulação sanguínea. Descobriu-se também o princípio das vacinas, a introdução do agente causador da moléstia no organismo para que se produzam suas próprias defesas. Então foi também quando surgiram lá as primeiras vacinas, porque a gente lembra que naquele tempo, antigamente, as pandemias, elas aconteciam e era de forma devastadora, levando bilhões à morte. Então eles começaram, com o estudo da biologia, a fazer esses tipos de vacinas, para introduzir o agente da moléstia, que eles colocam o vírus dentro da pessoa. Até hoje eles fazem do mesmo jeito, para que produza suas próprias defesas. Então essas aqui foram as primeiras vacinas, A biologia, nesse tempo do iluminismo, ela começou aí a fazer, grande sentido. Na química, a figura mais destacada foi o Lavoisier, o Antoine Lavoisier. Famoso pela precisão com que realizava suas experiências, essa característica auxiliou a provar que, embora a matéria possa mudar de estado numa série de reações químicas, sua quantidade não se altera conservando a mesma, tanto no fim como no começo de cada operação. Então aí foi a contribuição de Antoine Lavoisier, e foi na parte da química. E por fim eu deixo para vocês a atividade de filosofia sobre o iluminismo. Pesquisar e escrever em seu caderno 2 ideias iluministas e o nome dos seus criadores. Muito fácil. Porque aí a gente sabe que a gente teve várias pessoas, vários cientistas que foram envolvidos nesse tempo do iluminismo. Foram vários segmentos: química, física, ciências, biologia. Então você vai estar escolhendo 2 e vai descrever as suas ideias no caderno e vai estar mandando para mim, ok? E tem uma citação filosófica que eu deixo aqui no final para vocês, que é do René, E ele diz assim: toda a filosofia é como uma árvore cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física e os ramos que saem desse tronco constituem todas as outras ciências, que, ao cabo, se reduzem às 3 principais: a medicina, a mecânica e a moral. Esse aí é um pensamento filosófico de René Descartes, certo? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas você pode estar acessando em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, Acessem a sua agenda eletrônica
Tenham todos um bom dia e até a próxima. Valeu!